SOS Cristianismo, capítulo 12, Tratado da Mediunidade, item 1. Ela existe há 300 mil anos. Os estudiosos da origem do homem mostram que a mediunidade existe há mais ou menos 300 mil anos. Isso significa que desde essa época os homens vêm percebendo manifestações de espíritos, vêm sentindo a ação de seres invisíveis ou entidades inteligentes que vivem no além e percebem que esses seres vêm participando da vida dos seres humanos. Desde quando o homem se entende por gente, ele descobriu que pessoas já falecidas voltam com o corpo em tudo parecido com aquele que usava antes de morrerem. Aparecem para avisar que morreram. Outras vezes volta para entrar em comunicação com parentes e amigos e deixarem algum recado. Outros vêm tentando se vingar de inimigos que lhe ofenderem enquanto vivia com eles aqui na terra. O Velho Testamento está cheio de histórias de aparições de espíritos. Como naquela época não se conhecia bem esse negócio de espírito, os que escreveram a Bíblia os chamavam de anjos. Também os homens que tinham mediunidade eram conhecidos pelo nome de profetas. Assim, os profetas imaginavam que Deus se comunicava diretamente com eles. Desse modo, o povo começou a aprender as coisas de forma supersticiosa, julgando que Deus falava com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. Hoje se sabe que eram espíritos que, representando Deus, trazia mensagens para o nosso mundo terra por meio dos médiuns ou profetas. Sabemos hoje que Deus não se comunica diretamente com os homens. Deus é a realidade absoluta e nós homens não podemos falar com Deus, a não ser por meio do pensamento em preces ou orações. Item 2. O mundo é cheio de deuses. Os gregos, 4 séculos antes de Jesus, já sabiam que quem morre geralmente fica por aí aos arredores da terra. Muitos ficam perdidos, à toa, achando que o corpo que estão usando é o mesmo que ficou na sepultura. O filósofo Tales de Mileto costumava dizer que o mundo é cheio de deuses, quer dizer, de espíritos. Pois naquela época os espíritos também eram chamados de deuses. Também os homens famosos e sábios que tinham sido médiuns eram reverenciados e quase adorados como deuses. Assim havia deuses e deusas para todo lado: Tote, Zeus, Artemis, Diana, Hermes, Vênus. Mais tarde os sábios espiritualistas Buda, Zoroastro, Krishna, Jesus foram todos chamados de Deus. Item 3. Mediunidade. O que é isso? No começo da civilização, quando uma pessoa apresentava sinais estranhos, como por exemplo, ouvir vozes sem saber de onde vinha, mudar a voz e começar a dar mensagem por meio de uma força que lhe dominava, ou quando a pessoa via um homem andando com ela, conversando, e logo desaparecia de repente. Tudo isso era considerado coisa de doido, ou coisa do diabo. E como não havia explicação para esses fenômenos, essas pessoas eram ridicularizadas, chamadas de loucas, visionárias, endemoniadas, etc. e tal. E olhe que isso não acontecia só nos tempos antes de Cristo, não. Durante a Idade Média, a igreja, que também ignorava a mediunidade, fazia isso. A mediunidade nem é força dada pelo diabo, nem é força dada diretamente por Deus, nem coisa sobrenatural ou milagrosa, nem também é doença, nem tampouco loucura.
Também não é privilégio concedido por Deus a pessoas especiais. E o que é então essa força? De onde vem essa faculdade estranha que tem preocupado tanta gente? Ora, perguntas como essas não podiam ser respondidas antes da vinda do Consolador. Nenhum teólogo tinha como explicar a origem desse fenômeno que tanto preocupa os religiosos. Foi preciso que as religiões esperassem a terceira revelação, pois estava destinado que a doutrina espírita viesse completar o que faltava às religiões, que é a parte científica. Hoje o cristianismo está completo, mas antes da terceira revelação, o cristianismo só possuía a moral e a filosofia. O conhecimento das ciências foi trazido há 150 anos pela terceira revelação divina. Agora sabemos que a mediunidade é uma energia sutil de ordem biológica e fisiológica. É uma força psíquica natural que existe em todo homem. É uma energia invisível, assim como é a eletricidade. A mediunidade não é doença, nem provoca doença, mas precisa ser cuidada e bem dirigida, educada, desenvolvida e aplicada com responsabilidade, tendo como meta tão somente o serviço religioso, visando servir às pessoas, aliviando doentes e edificando a comunidade. A mediunidade pode se tornar uma energia desperdiçada, uma força mal dirigida, pois Deus, criando o homem, coloca essa energia na natureza com o fim de o homem estudar para descobrir a força que tem e em seguida aplicá-la a serviço dos seus irmãos. Item 4. Mediunidade e animismo. Há uma confusão muito grande com a mediunidade, pois se confunde a faculdade própria dos espíritos com as faculdades existentes em nós, espíritos encarnados. Faculdades como a telepatia, a telestesia, a telecinesia e muitas outras que pertencem ao nosso corpo não são mediunidade, mas animismo. Quando, por exemplo, alguém pratica viagem fora do corpo, a viagem astral, ou se torna leve e consegue subir alguns metros de altura, levitação, isso é animismo. Hoje a ciência descobre que se trata de fenômenos naturais. Também as terapias alternativas, como a TVP, terapia de vidas passadas, o RM, a regressão de memória, são recursos da medicina avançada, da paramédica, que usa o hipnotismo, o magnetismo e outras formas mais modernas de recursos científicos para aplicar as várias terapias ou curas. Item 5. As várias formas de mediunidade. Quando se lê na Bíblia que Deus conversava com Adão, com Noé, com Abraão, com Salomão, Moisés, etc., como já foi dito, esses homens eram médiuns audientes. Possuíam a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Assim como a heroína francesa Joana d'Arc ouvia os seus mentores, espíritos guias, que vinham lhe pedir para ela guerrear contra a Inglaterra. A mediunidade de cura é a capacidade que alguém possui para curar, médium curador ou receitista. Médium passista é aquele que transmite energia curativa por meio do passe, que é um ritual que consiste em impor as mãos sobre alguém para passar energia. Mediunidade de transporte é quando uma pessoa tem a capacidade de transportar objetos de um lugar para outro, como aquele caso narrado na Bíblia, quando o profeta Elias foi socorrido por um espírito que lhe trouxe comida e água, ou aquele do livro dos reis, quando espíritos trazia maná, e também a história do profeta Eliseu, que extraiu do fundo da água um machado, conforme 4 Reis 6, 6 a 7. A mediunidade de vidência é muito comum. Cada vez que se lê na Bíblia que fulano viu um anjo,
Cicrano viu outro. Paulo apóstolo viu Jesus no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Moisés viu Javé na sarça ardente, Êxodo 3:3. Que Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias lá no monte, Mateus capítulo 17. Em todos esses casos acontecia a vidência, ou seja, as pessoas que veem espíritos materializados são médiuns videntes. Quando numa sessão de materialização o espírito se materializa de modo tangível, isto é, quando por meio de um médium de efeito físico, que tira do seu próprio corpo uma matéria gelatinosa semi-invisível, chamada ectoplasma, e com ela forma um corpo para que o espírito se torne visível e ande caminhando para lá e para cá, saudando as pessoas presentes, conversando, e isso durante horas, como aconteceu em Belém, no Pará, em 4 e 5 de maio de 1921, com as sessões realizadas com a médium Ana Prado, onde se materializou o espírito Raquel. Ou então, em 1873, na Inglaterra, com a médium Florence Cook, quando o cientista William Crookes fazia experiências e dezenas de outros casos desse gênero. Isso não deve ser considerado como mediunidade de evidência, pois nesses casos todas as pessoas presentes veem o espírito tão perfeitamente como se ele fosse uma pessoa viva. A chamada mediunidade impetuosa é quando acontecem cenas violentas, como aquela de Sansão em Juízes, capítulo 15, versículos 15 a 16, onde conta que, com uma queixada de um jumento, Sansão matou um monte de gente. Muitas histórias como estas são apenas fantasias imaginadas pelos antigos e às vezes nada têm de realidade. Também fenômenos luminosos ou irradiações do perispírito, como a história da transfiguração, onde há uma resplandecência do rosto da pessoa. Veio Mateus capítulo 7 e Êxodo capítulo 34, verso 29. Não se deve interpretar como mediunidade, e sim como fenômenos anímicos. Nota-se que o mesmo fenômeno de transfiguração acontecido com Jesus também aconteceu com o filósofo Krishna e com Moisés. Em nada disso se trata de milagre, mas fenômeno ou fato prodigioso, estranho, ainda desconhecido para as pessoas comuns, mas já conhecidos pelos homens de ciência. Item 6. Exploração e simonia. Caminho errado. Em todos os tempos e em qualquer profissão ou missão, sempre houve bons e maus profissionais. Tanto na medicina como no comércio, como na religião, existem aqueles que são sérios, honestos, que levam a sério sua profissão ou sua missão. E existe ao lado desses aqueles irresponsáveis, aproveitadores, oportunistas, que procuram tirar vantagens materiais e explorar as pessoas, mesmo quando se trata de um assunto tão sério e divino como é a religião. Não é só nos dias de hoje que aparecem enganadores do povo, se aproveitando de faculdades que Deus lhe deu para com elas servir, e agem ao contrário, usando como arma ou ferramenta de ganhar dinheiro, tirando lucros materiais. Desde os tempos de Moisés existem os aproveitadores das coisas divinas. O caso, por exemplo, da sessão lá com a médium de Endor, mostra que as evocações e também as invocações de espíritos sempre existiram, mas nos mostra também uma sessão tumultuada, realizada na base do medo, feita às escondidas, sob ameaças. Agora o principiante pergunta: por que aquele ambiente estava assim tão tenso? Ora, naquele tempo Moisés havia tomado medida de precaução contra os abusos de médiuns exploradores, que começavam a ganhar dinheiro ou prestígio usando sua mediunidade para enganar as pessoas. Para evitar que esses abusos se repetissem,
Moisés criou uma lei que regulava e censurava as consultas aos espíritos. Kardec também deixou bem claro que não devemos evocar espíritos de modo leviano e irresponsável, com finalidade de extorquir dinheiro ou simplesmente de divertir ou brincar com os espíritos ou com as pessoas. Apenas devemos evocar um espírito com o objetivo de nos instruir ou de ajudar alguém. Até mesmo participar de uma reunião mediúnica por simples curiosidade já é um ato irreligioso e irresponsável. Aqui aparecem religiosos e, apontando com o dedo no nosso nariz, nos mostram capítulos e versículos da Bíblia que condenam até a comunicação com os espíritos. Mas nem Moisés, nem Jesus, nem outro mestre qualquer jamais condenou as comunicações com os espíritos. O que é condenável e deve ser evitado por nós é a exploração, é o abuso das coisas sagradas, pois isso é simonia. Quer dizer, quem brinca com as coisas de Deus não é digno de receber boas mensagens. Aquele que, em vez de tratar a coisa com seriedade, procurando aprender mais sobre o além e as condições dos espíritos, em vez disso ele procura levar vantagem, esse só pode receber mensagens falsas, heréticas, vindas de espíritos maus ou ignorantes. Em Números, capítulo 11, Moisés disse aos israelitas: "Ah, se Deus desse a mediunidade a todos vocês." No capítulo 6 de Números, Javé diz: "Se dentre vocês houver um profeta," quer dizer o médium, "eu me apresento através dele." Mais tarde foram criadas em Betel, em Gargala e em Jericó escolas para ensinar mediunidade. Quando um médium, naquele tempo, queria dizer que estava em transe, por não haver ainda uma palavra apropriada, dizia: "O Espírito do Senhor entrou em mim", ou "O Espírito do Senhor veio sobre mim." Item 7. Dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, 1, capítulo 12, diz o seguinte: "Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro ainda a da fé, a outro o dom das curas, a outro dá o poder de fazer milagres, a outro dá a profecia, a outro o dom do discernimento e a outro ainda dá o dom de falar línguas." Fecha aspas. É interessante saber que no começo do cristianismo existia um catecismo chamado Didaquê, escrito no Egito por volta do meado do século II de nossa era, claro. E nesse catecismo vinham esclarecimentos e doutrinações sobre as várias formas de mediunidade que o apóstolo Paulo chama pelo nome de dons do Espírito. E mais tarde a igreja acrescentou a palavra santo, e daí para cá as traduções da Bíblia trazem a expressão Espírito Santo. Naqueles tempos, como já vimos, os teólogos imaginavam que as faculdades mediúnicas eram privilégios ou dons concedidos por Deus a algumas pessoas. Hoje conhecemos essa ciência de modo claro e sabemos que todos nós possuímos alguma dessas faculdades, ou falar línguas, ou curar, ou profetizar, e assim por diante. Na Bíblia, a palavra profetizar tem dois sentidos. Numa passagem significa prever o futuro, noutra significa doutrinar, ensinar. Observe bem como o apóstolo fala em dom da ciência, dom do discernimento dos espíritos, dom da profecia, etc. Pois ele queria ensinar exatamente aquilo que hoje a doutrina espírita ensina, que cada médium possui um ou mais tipos de mediunidade. Uns são videntes ou clarividentes,
outros são médios de incorporação, outros são médios receitistas ou curadores, outros possuem a mediunidade chamada hoje de xenoglossia, que é a capacidade de falar em línguas diferentes. E enfim, existem aqueles que são experimentadores ou examinadores psíquicos, ciência, e são, portanto, competentes para discernirem os espíritos, ou seja, distinguir os ensinamentos doutrinários corretos dos ensinos heréticos, errôneos, que certos espíritos trazem nas mensagens. Pois numa mesma sessão podem se manifestar espíritos de culturas e filosofias diferentes e até opostas. Foi por isso que também o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, já pedia aos seus discípulos que examinem os espíritos para distinguirem as boas mensagens das mensagens erradas. No seu modo de falar da época dizia: examinai os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Item 8. Sessões espíritas na Bíblia. Já vimos que no livro 1 de Samuel, capítulo 28, vem contando como o rei Saul consultou a médium de Endor para falar com o espírito do sacerdote Samuel. E comentamos já sobre a tal proibição, entre aspas, de Moisés, quando ele censurou os abusos que se fazia naquela época. Mas geralmente os nossos irmãozinhos adeptos de religiões procuram ocultar o verdadeiro significado de algumas passagens das Escrituras. Costuma alegar que na Bíblia existe uma única sessão espírita, que é a do livro de Samuel. Ora, sessões espíritas, ou oráculos, eram realizadas desde tempos antes da Bíblia. Nas escrituras antigas da Índia e da Grécia, já se consultava espíritos. Vamos ver de perto uma coisa curiosa e interessante. Você sabia que no capítulo 17 de Mateus vem narrando uma reunião mediúnica? Não sabia? Pois vamos lá. Item 9. Pedro, Tiago e João. Será que nossos leitores de Bíblia nunca desconfiaram desses 3 discípulos prediletos de Jesus? Veja como cada vez que Jesus tinha que curar ou resolver um caso meio complicado, ele sempre escolhia esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Confira Mateus 17:1, Marcos 5:37 e também Marcos 14:33. Será que Jesus gostava mais desses 3 discípulos do que dos outros? Não. É que Pedro, Tiago e João eram médios mais desenvolvidos e Jesus sempre convidava-os para lhe acompanharem, para que eles dessem sustentação durante as sessões de cura ou de materialização, como esta do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, que é chamada de transfiguração. Eles eram as colunas ou a base da igreja. Jesus, pensando em chamar as presenças de Elias e de Moisés para o encontro de uma importância grandiosa, convida os seus médios preferidos e vão para o monte. Depois de uma irradiação do perispírito, ou seja, a iluminação do rosto, apareceram os espíritos Moisés e Elias conversando com o mestre. Pedro fica encantado com o ambiente, não quer mais sair dali. Agora no verso 5 vem a palavrinha nuvem. Lembra da coluna de nuvem, lá em Números 12:5? Você sabia o que quer dizer essa nuvem? Veja lá em Números 12:5-8, como Javé escolheu 3 médios, Moisés, Abraão e Maria, dizendo: vão os 3 para a tenda, pois quando existe um profeta num grupinho de 3, eu me manifesto. Você já leu em Êxodo 19:9? Veja lá a mesma historinha da nuvem. Javé diz a Moisés: eu vou me manifestar a você numa nuvem. Pois se você ainda não sabe o segredo da nuvem, a Bíblia fala de reencarnação, de mediunidade, de fenômenos espíritas, às vezes usando de imagens ou figuras. Quando os padres traduziam a Bíblia,
tentava, às vezes, esconder o verdadeiro significado da história. Assim, hoje, depois das centenas de experiências com espíritos, os cientistas sabem que o elemento gelatinoso chamado ectoplasma, que sai do corpo dos médiuns e das pessoas presentes na sessão, para formar o corpo do espírito, é uma espécie de fumacinha branca. Essa fumaça é comum nas sessões espíritas. É sempre de dentro da nuvem de fumaça que sai a voz do espírito. Quando os 3 médiuns ouviram a voz de Moisés e de Elias saindo da nuvem, se assombraram e deitaram por terra. Os espíritos, sentindo que Tiago e João sentiram medo, desfizeram a nuvem, se desmaterializaram e voltaram para o plano espiritual. Item 10. A escada de Jacó. A mediunidade é uma escada da terra ao céu. Você já leu a história da escada de Jacó em Gênesis 28, 10 a 13? Jacó ia andando e deu a noite. Colocou uma pedra como travesseiro e deitou-se para dormir. Aí sonhou que uma escada saía da terra e ia até o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E lá no alto da escada se achava Javé. Pois é, não sei se você desconfiou dessa historinha, mas se não desconfiou ainda, a escada é uma figura da mediunidade. Do mesmo modo como a gente usa uma escada para subir e descer, os espíritos usam nossa mediunidade para descerem à terra, nos trazendo mensagens, boas ou más, e sobem para o plano espiritual levando nossas orações. A mediunidade é a pedra angular, é a base, o alicerce de todas as religiões. Item 11. O que é espírito e o que é mediunidade? Hoje, alguns cientistas chamam a mediunidade de faculdade paranormal ou fenômeno paranormal. Toda ciência tem um objeto e um instrumento. O objeto da medicina é a cura das doenças, e o seu instrumento é o médico, com seu bisturi, seu microscópio e os medicamentos. O objeto da astronomia são os astros, e o instrumento é o astrônomo com suas lentes e seus telescópios. Se o objeto de uma ciência desaparece, o instrumento também desaparece. Ora, se acabarem as estrelas, não precisa mais de astrônomos. Se as doenças sumirem, não vão precisar mais de médicos. E assim vai. A religião é uma ciência, a maior das ciências. O objeto da religião é o espírito. O instrumento é a mediunidade. Mas como o espírito não pode se acabar, pois somos sobreviventes e imortais, o instrumento da religião, que é a mediunidade, jamais morrerá. Se não existisse espírito, também não existiria nenhuma religião, pois não se pode conceber ou entender uma religião sem espírito. Se não existisse a energia mediúnica, não se poderia entrar em contato com os espíritos, com o nosso mundo espiritual, e assim a gente ficaria abandonado, desligado do nosso mundo, de nossa origem, como que esquecidos por Deus. Ora, acreditar em tal desligamento, em tal abandono, é coisa de pessoas ainda muito distantes de Deus. Se a medicina não para de buscar novos remédios para curar os males do corpo, se a história não desiste de investigar o passado, também as ciências psíquicas, a parapsicologia, a fenomenologia e a pneumatologia, não podem desistir da caminhada em busca de explicar racionalmente os fenômenos que acontecem no mundo. Os casos de poltergeist são comuns. Em todos os tempos esse fato aconteceu. Espíritos zombeteiros, levianos, brincalhões,
que se divertem com as pessoas, atirando pau ou pedra dentro ou em cima das casas, jogando terra na comida das pessoas, incendiando casas ou objetos, etc., pintando o set. Também casos agêneres são menos comuns, mas têm acontecido em todo o mundo. Veja o caso narrado no livro de Tobias durante a viagem de ida e volta. Chegando de volta à casa do pai, o anjo, que havia ficado todo o tempo com ele, lhe disse: eu não sou homem, sou espírito, e te acompanhei por ordem de Deus. Agora volto para o mundo de onde eu vim. Confira o livro de Tobias 12, 6 a 22. Mas não foi apenas esse caso que ocorreu no mundo. Este é bíblico, mas a pesquisa da ciência cristã já deparou com mais casos de agêneres. Que espíritos aparecem por aqui, todo mundo sabe. Agora, a ciência quer saber como o espírito consegue se tornar visível aos homens e como pode pegar uma coisa material sem possuir mais aquele corpo carnal que morreu e ficou na terra. Naturalmente, não se pode conhecer esses segredos sem efetuar a pesquisa, fazendo experimentações, observando, repetindo as experiências. Bebê canta no ventre da mãe. É o item 12. Hoje sabemos que uma criança, antes de nascer, já capta vozes, músicas e fatos que acontecem ao seu redor. A memória já está formada e ativa, podendo decorar uma musiquinha. Isso ocorreu no México. Uma mulher grávida participou da briga de seu marido com outro homem. O empregado da família, chamado Pedro, foi chamado durante a confusão. O marido morreu na briga. A viúva vende tudo e se muda para a América do Norte. Aqui na América ela se casa com um americano. A criança precisou ser anestesiada para uma pequena cirurgia. Enquanto estava anestesiada, falou algumas coisas que o médico não entendeu, mas falou bem claramente a palavra Pedro. A mãe se lembrou então da briga acontecida lá no México. Entendidos no assunto, explicara depois que a criança decorou aquela palavra durante a cena trágica da briga, quando ouviu a mãe chamar o empregado. Aqui na América, nem o novo marido, nem seus amiguinhos conhecia o nome Pedro, pois este é o nome mexicano, brasileiro e português. Onde a criança ouviu pronunciar este nome aqui na América? Jornal Psique News, de 2 de junho de 1962. Morreu uma criança de 5 anos. Sua mãe tinha uma criada que vivia cantando uma musiquinha. A empregada foi embora. A criança desencarnou. A mãe viajou. Aqui no outro país deu à luz a outra, entre aspas. Esta criança já crescidinha canta a mesma música que aquela criança falecida aos 5 anos costumava cantar. Que coisa estranha! Quem ensinou essa criança a cantarolar aquela música? Nem a mãe, nem tampouco seus coleguinhas sabiam aquela música. A empregada não estava mais com a mãe. Esta música só era cantada pela empregada quando a, entre aspas, outra criança vivia. Ora, a ciência observa, experimenta e explica. Aquela criança falecida há alguns anos atrás voltou a renascer na mesma mãe. E como quase toda criança dessa idade costuma recordar da vida passada, agora canta sua musiquinha que costumava cantar, antes de falecer aos 5 anos. A ciência já provou 4 coisas. Provou que o espírito existe. Esta nem precisava provar. Provou depois que o espírito é independente do corpo, é imortal. Provou que o espírito reencarna por várias vezes na Terra. E agora acaba de provar que o espírito usa uma energia chamada ectoplasma, extraída do corpo do médium, para com ela formar um corpo em tudo igual ao nosso, para ser examinado pelos cientistas.
Item 13. Caçadores do Espírito. O Dr. Cesare Lombroso, cientista, criminalista italiano, católico, incrédulo, mas sem preconceito, estava examinando uma famosa médium italiana. Era no início do século XX. Em dado momento, a médium Eusápia Paladino, também católica e semi-analfabeta, falou para o sábio Lombroso: Doutor, sabe quem está aqui enviando um recado para o senhor? Não, como eu poderia saber? Disse o médico. Pois é o espírito que insiste em dizer que é sua mãe. Ora, dito e feito, o espírito que havia sido mãe do doutor Lombroso se manifesta trazendo doces palavras para os ouvidos do filho. Foi assim que o conhecimento superior, um feixe de luz, chegou ao doutor, abrindo o caminho para sua adesão à terceira revelação do cristianismo. Quando Jesus, depois da crucificação, reapareceu aos seus discípulos, acreditaram porque viram, mas Tomé não se achava com seus colegas, não viu, por isso não quis acreditar. Só creio quando eu ver. Confira isso em João 20, 24 a 29. Jesus pacientemente volta a aparecer a Tomé, lhe dando aquela bronca: não seja incrédulo, mete o dedo aqui e veja que sou eu. Jesus conhecia já em seu tempo, e muito bem, esta ciência. Sabia que um corpo materializado é em tudo parecido com o nosso, deixando o homem leigo crente de que se trata de um corpo de carne. Alguns anos atrás, um padre famoso, que era também cientista, físico, lá na França, por nome Teilhard de Chardin, estudando a biologia e a genética superior, acabou chegando à conclusão de que o espírito fica localizado nas células do corpo. Quer dizer, o grande padre não se contentou em aceitar a explicação do velho catecismo romano e saiu à caça do espírito. Pelo menos esse padre não acreditava mais no poder dos exorcismos ou das bênçãos para expulsar espíritos. Ele desconfiou que é devagarinho, com lentidão, mas com firmeza e decisão, que a ciência vai descobrir a toca da fera. É com observação e pesquisa, usando o método positivo, que a gente vai achar o esconderijo do espírito. Item 14. Fenômeno de Idesville e as mesas girantes. Em 1847, uma família evangélica alugou uma casa para morar, isso em Nova York. Logo começou a aparecer uma assombração. Era um espírito que tentava comunicar com aquela família e, por meio de pancadas na parede, chamou a atenção das meninas Kátia, Léa e Margarete, adolescentes, filhas do Sr. Fox. A pequena Kátia, de 12 anos, perguntou à visagem: quem é você? Se for gente viva, responda. Se for defunto, dê 2 pancadas. A assombração atendeu, dando as 2 pancadas. Esse fenômeno deu muito pano para a manga, pois a notícia se espalhou por todos os arredores, e logo os escarnecedores caíram em cima com 4 pedras nas mãos, dizendo que isso é coisa de Satanás, que as meninas precisam se confessar, comungar, rezar, para aquele demônio voltar para o inferno dele. Mas os estudiosos se ocuparam com o fato, se interessaram pelo fenômeno. Conversa vai, conversa vem. No fim das discussões e polêmicas, se ficou sabendo que o Mascate havia sido assassinado naquela casa, quando a família Bell morou nessa mesma casa alguns anos antes da família Fox. O corpo do Mascate tinha sido sepultado embaixo de uma daquelas paredes. O espírito tentava avisar que seu baú, sua mala, também estava embaixo de uma parede. Essa história foi mexida e remexida, contada e repetida, até que tudo ficou esclarecido,
quando o próprio Mascate abriu o jogo dizendo: meu nome é Charles Hausmann, me mataram para me roubar, sepultaram meu corpo e meu baú embaixo de uma parede. Fim da aspa. 56 anos depois disso, em 1904, um jornal confirmava a realidade do fato. Abre aspas. Ao ser demolida uma parede da casa do Sr. Fox, que 50 anos atrás morava nessa residência, encontrou-se o baú do Mascate Carlos Hausmann, assassinado em 1847. O mesmo entrou em comunicação com a menina Kátia em 31 de março de 1848. Fim da nota. Por essa razão, 31 de março passou a ser a data comemorativa do nascimento do moderno espiritualismo, ou seja, da terceira revelação. Item 15. Kardec arregaça as mangas e desvenda o mistério. Como você já viu, já comentamos sobre o professor Denisard Rivail, conhecido em todo o mundo pelo nome de Allan Kardec. No nosso primeiro tratado, itens 33 a 34, nós contamos como ele entrou de cabeça, entrou na dança, pesquisando toda sorte de prodígios e fenômenos de ordem mediúnica ou anímica, procurando conhecer a causa dos chamados mistérios. Em uma das sessões que participou, a sexta veio em sua direção, apontando para ele, trouxe a mensagem: a ti, Rivail, a tua missão é esta: reconstruir o edifício que foi demolido. Fecha aspas. Kardec ficou um tanto acanhado, indeciso, meio atrapalhado diante de tamanha responsabilidade. Mas logo vieram outras mensagens confirmando a grandeza de sua missão. Com palavras mais claras, dizia que ele, Kardec, havia sido escolhido pelo plano espiritual para codificar o ensino da revelação. Isto é, ele, como homem sábio em várias ciências e, além do mais, poliglota, que conhecia e dominava perfeitamente cerca de 6 línguas, devia se encarregar de receber as mensagens vindas do além, questionando, raciocinando sobre a lógica e a razão de cada doutrina, sem aceitar nada que discordasse dos ensinos básicos da religião. Para uma tarefa desse quilate, precisava-se de um homem como Kardec, que se preocupava desde a infância com a cultura geral, com o ensino da educação e igualmente com a pesquisa de cunho científico, obedecendo ao método positivo criado pelo genial filósofo Auguste Comte. Kardec não era acreditador, nem costumava admitir doutrina só porque vinha de um espírito. Logo descobriu que os espíritos não sabem mais do que os homens, pois os espíritos também foram homens quando estavam na Terra antes de desencarnarem. Começou sua grande missão seguindo ao pé da letra a orientação do apóstolo João. 1 João 4:1. Examinai os espíritos para ver quais são os de Deus. Agora, no século XIX, é o momento certo de se separar o joio do trigo. As ciências se libertaram da filosofia. O domínio da igreja havia enfraquecido. Os médios já não eram mais considerados loucos, endemoniados, psicopatas ou bruxos. O positivismo estava sendo aceito pela maioria dos cientistas. Portanto, tudo estava pronto para que a humanidade pudesse conhecer o que é e como é o Espírito. Até aquela época, o povo só sabia que Espírito era Satanás, diabo. Também, ao falar de Espíritos, a Bíblia traz anjos, como se todos os Espíritos fossem anjos. Examinando, entrando em contato direto com eles por meio de médiuns, Kardec descobriu que a morte não transforma a moral nem a cultura do homem. Quando deixamos o corpo da sepultura, voltamos para o mundo espiritual com o corpo da alma, o perispírito, e levamos tudo aquilo que temos espiritualmente falando, virtudes ou defeitos.
Às vezes alguém desencarna e chega no mundo espiritual mais atrapalhado do que cego num tiroteio e nem sequer sabe que já morreu. Acontece que o conhecimento das coisas do mundo espiritual só chega até nós com a nossa evolução moral. Enquanto o homem não aprender a amar e perdoar os seus irmãos, enquanto não se desapegar por completo do amor ao dinheiro e ao exagerado afeto à família e aos bens da terra, não pode entender com perfeição as coisas que acontecem depois da morte. Na Idade Média, os teólogos ensinavam que espírito que aparece por aqui é sempre espírito ruim, maligno, e que tem que ser exorcizado, expulso por meio de rituais, exorcismo. Agora, no século das luzes, Deus, cumprindo sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a terra, permite que os Espíritos venham à terra se manifestando. Enfim, surgiram Espíritos até em cima das mesas e embaixo das camas, pois o plano espiritual precisava resgatar a imagem do Espírito. Item 16. O bispo não sabia o que é espírito. O bispo da igreja anglicana, reverendo Jamie Park, estava pregando em sua igreja quando recebeu a triste notícia que seu filho Jim, de 19 anos, havia suicidado num hotel em Nova York. Pouco tempo depois, o bispo recebia avisos do filho que desejava se comunicar com a família, quando sua esposa amanhecia com os cabelos queimados e até chegou a amanhecer com ferimentos ao ponto de cair uma das unhas. O que era isso? Quem estava fazendo aquelas estripulias? O reverendo bispo começou a desconfiar que seu filho Tim desejava entrar em contato com a mãe e, desesperado, agredia a mãe. Mas o coitado bispo foi criado, educado e formado em teologia, onde aprendeu que o espírito não pode voltar, que o espírito que volta é diabólico. O reverendo não sabia o que é poltergeist e pensava que a gente, quando morrer, vai para o céu ou para o inferno. Mas o bispo se lembrou de que o filho não gostava do jeito como sua mãe ajeitava o cabelo, usando aquelas franjinhas. Tim até havia pedido à mãe que cortasse o cabelo. Aqui o bispo foi até a residência de um seu amigo, também ministro evangélico, e lhe pediu conselho. Irmão, o que eu devo fazer? O seu confrade lhe disse, eu acho que o senhor deve ir a Londres, capital, e consultar uma mulher que é médium. Dito e feito, o bispo foi consultar a médium Anna Twigg, que pediu a presença de Tim. Ora, o espírito não deu maçada e veio atender ao seu pai. Foi aí que o bispo ficou sabendo que é coisa natural a comunicação entre os homens e os espíritos. Em 1853 surgiu o fenômeno das mesas girantes ou dançantes. Este caso foi testemunhado por milhares de pessoas em toda a América e por toda a Europa. Jornais de todos os países noticiavam o fenômeno. Padres e ministros excomungavam, atribuindo tudo ao poder de Satanás. Pessoas leigas, geralmente ignorantes e materialistas, riam, faziam chacotas, dizendo como sempre tratasse de embustes, fraudes e enganações, o laço de Satanás. Até que depois de alguns anos de experimentações e busca da verdade, ficou claro que eram espíritos que vinham se comunicar com os homens, se utilizando de sinais como pancadas, ruídos e, naturalmente, como ainda não havia meios mais eficientes, era necessário utilizar de cestas, mesas e outras formas ainda rudes, pois era a primeira vez que se criava recursos para receber mensagens de modo metódico, de modo consciente, sem aquelas superstições e medos com que os antigos recebiam mensagens dos oráculos.
Por volta dessa época, o plano espiritual enviou dezenas de médiuns ao nosso mundo terra, com o fim de colaborarem na expansão e na propagação da nova revelação. Assim, surgiu o gênio Emanuel Swedenborg, que era ao mesmo tempo anatomista, filósofo, zoologista, engenheiro militar e exegeta. Vieram os famosos Daniel Douglas Home, a médium italiana Eusapia Palladino, o missionário metodista John Wesley, o francês Adam Moreau, o holandês Gerard Croiset, o famoso Edgar Cayce. Aqui no Brasil pintaram nomes gloriosos, como Zé Arigó, José Pedro de Freitas, de Congonha do Campo, Minas Gerais, o Carmine Mirabelli, o Divaldo Pereira Franco, de Feira de Santana, na Bahia, o médico e parapsicólogo Valdo Vieira e, ultimamente, o conhecido, mundialmente famoso Francisco Cândido Xavier, renascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Chico Xavier veio integrar a humanidade na era da comunicação e da regeneração. Através de dezenas de espíritos, Chico veio complementar a codificação kardeciana ao trazer ensinamentos novos e revolucionários adequados para a nossa era, o terceiro milênio. Chico recebeu cerca de 450 livros do além, apresentando ao mundo um quadro de honra e glória para o Brasil, terra bendita, futuro coração do mundo e pátria do Evangelho.